Som. Graça e paz, querida igreja. Hoje tivemos uma tarde diferente, né? Tivemos cinema com pipoca para as crianças. Tivemos uma palestra da Denise, que em breve estará pregando aqui no púlpito. Muito boa. Os nossos adolescentes, nossos jovens estiveram reunidos, os homens. E nessa noite, pensando no grande tema do ano, que é a unidade, eu quero falar de uma unidade, que a gente está falando muito unidade um com o outro, mas eu quero pensar na unidade que nós temos que ter, acima de tudo, com Deus. Nós precisamos, cada vez mais, sermos parecidos com Ele. E para nós vivermos uma unidade com Deus, nós precisamos ter a nossa fé alicerçada em Cristo. Porque nos dias de hoje nós temos visto muitas coisas esquisitas. Hoje em dia, falar o óbvio é complicado. Eu sou da época que o sexo, o gênero, era identificado no nascimento. Hoje em dia é uma construção. E quem fala o óbvio, ele é excluído. Essa semana eu não sei se vocês, mas eu fiquei assim muito preocupado com uma situação de um ator de uma TV que falou o óbvio, que os homens, o Casarré, né, isso aí acompanha, falou óbvio, né, que o homem precisa tomar a sua posição. E eu, ao conversar com muitas mulheres, eu vejo isso. As mulheres, elas querem um homem que seja o quê? Protetor, seja provedor, seja aquela pessoa que cuida. Mas vivemos uma sociedade em que isso é considerado algo equivocado. As pessoas vivem mais preocupadas em estar bem com um grupo do que estar bem com a palavra de Deus. Por isso que hoje ser cristão é algo de resistência. Ser cristão é ser uma pessoa resistente. Resistente a essa perseguição do cancelamento. Eu olhando esse banco ali, vejo aqueles adolescentes, eu fico assim, meu Deus, o que vai ser desses adolescentes? Diante de tantas coisas, diante de tantas perseguições de cancelamento, em que se você não estiver navegando ou surfando na onda deste momento, você é cancelado, você é excluído. E tudo que o adolescente não quer, que vive em tribo, é ser excluído da tribo. E isso é muito perigoso. Existe também a exclusão social. Hoje em dia, um adolescente defender princípios bíblicos sobre família, sobre ética, sobre ser cristão, se preservar, se guardar para o casamento, você está fora. Você ser cuidador, ter zelo pelo sexo feminino, você é misógino. Vivemos numa sociedade muito estranha. Ontem, uma pessoa invadiu lá o jantar do presidente americano, tentar não sei o quê, porque não conseguiria nunca fazer nada ali. Mas vivemos uma sociedade bem complicada. Vivemos muitas vezes sendo rotulados, nós como cristãos. Vimos aí aquela jovem Luana Piovani falando que crente é a pior coisa que existe. Nós vivemos uma sociedade em que nós é que somos rotulados como intolerantes e obsoletos.
ser pai, exercer a sua masculinidade como provedor, como aquele que cuida, aquele que dá a sua vida para a sua esposa, aquele que se anula por amor à sua mulher. Isso está saindo de moda, como se fosse moda. Vivemos uma pressão dessa sociedade de que o mundo ele tenta nos amoldar aos valores dele. E isso tem complicado. Mas isso não é uma coisa nova. Por isso, diante das nossas dificuldades, diante das pressões que temos vivido, a palavra de Deus, ela é a fonte inesgotável de sabedoria. É ela que precisa nortear o nosso caráter. E essa perseguição não é antiga. A primeira carta de Pedro, ela é escrita num ambiente hostil para aquela geração. Um ambiente onde Nero, embora a perseguição ainda não estivesse sido tão acirrada, mas os cristãos daquela época já viviam a perseguição, simplesmente pelo fato de serem diferentes. E olha que interessante, o cristão do primeiro século, ele recebia perseguição de Roma e dos próprios judeus, e não poucas vezes de dentro da própria igreja. O que nós podemos aprender? Aquele povo do primeiro século, eles eram vistos como pessoas estranhas, pessoas esquisitas, pessoas diferentes, pessoas que não vale a pena ter contato com elas, porque eles não se dobravam aos deuses romanos, porque eles não se dobraram à sedução daquele século. E queridos, para vivermos em unidade com Deus, nós precisamos deixar, como diz lá em João capítulo 15 da videira, precisamos nos permitir estarmos enxertados e alimentados da palavra de Deus. É Ele que nos dá o sustento. Pedro, ele descreve que aquela comunidade estava passando o fogo da prova, mas isso não era e não deve ser sinal de derrota, mas sim que a nossa fé está sendo refinada. Tem um jargão que diz que as crises, elas diferenciam os homens dos meninos. Na minha vida secular, quando a gente entrava em combate, ali a gente sabia quem era quem. O mais preparado, ele é aquele que tinha êxito. O mais preparado é aquele que não sucumbia. O mais preparado é aquele diante de fogo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha exatamente, ele não se moldava com aquele teatro de operações conflituoso, porque ele estava preparado, ele estava alicerçado. Então, jovens, querida igreja, para nós vivermos um mundo tão doido, tão doente como nós vivemos hoje, precisamos estar preparados, precisamos estar alicerçados numa fé inabalável. Por isso eu convido a igreja a aprendermos o que Pedro nos ensina no seu primeiro capítulo. O que nós podemos extrair desse texto para uma aplicação diária amanhã? Porque hoje foi muito bom. Hoje as crianças estavam comendo suas pipoquinhas, as meninas estavam lá ouvindo a Denise, os homens estavam lá batendo papo, os adolescentes estavam ali se reunindo, os jovens estavam ali. Mas amanhã é segunda. Amanhã é dia de você sair ao campo. Hoje, como eu gosto daquela ilustração que eu uso, do porta-aviões, hoje nós estávamos no porta-avião,
vendo cinema, comendo, ouvindo um bom papo, mas amanhã nós seremos lançados para a missão. Hoje foi um momento de refrigério, e é isso que eu quero deixar no coração da igreja. Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Eu vou ler dos versos 1 até o verso de número 12. Mas fiquem com ela aberta, vou ler ali na versão de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. É a saudação de Pedro. E ele começa: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança que não perece, que não se contamina, que não se altera, reservada para nós nos céus. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso, exultai, ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias perseguições, por um pouco tempo, para que a comparação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultai com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a vossa salvação da alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião e o Espírito de Cristo que estavam neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobrevieram a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. E ele foi revelado para vós, e não para si mesmo. Eles ministram estas coisas, e agora vos foram anunciadas, por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, que até mesmo os anjos desejavam falar. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque através da Tua santa palavra, orientada pelo Teu Espírito Santo ao Teu servo Pedro, Senhor, possamos, ó Pai, adquirir aqui sabedoria para enfrentarmos esses dias. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a esperança que vive, sobrevive às crises. Uma esperança que sobrevive às crises. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Nós precisamos aprender, ele fala que a origem da nossa segurança está em quem? Em Jesus Cristo. É interessante que esse ano vai ser um ano bem complicado. Um ano de eleições, onde pessoas já estão se dividindo, aonde nós achamos de verdade que se nós colocarmos um Congresso Nacional com um pensamento A ou com um pensamento B, as coisas vão mudar.
Nós temos depositado a nossa fé em coisas que são corruptíveis, em coisas que se modificam. E é isso que Pedro está falando, a nossa fé. É claro que nós devemos exercer a nossa cidadania enquanto povo. Devemos, é claro, olhar o melhor, mas saibam disso, o mundo só irá ser diferente quando nós anunciarmos, quando o mundo reconhecer que o nosso problema não é política, não é só política, não é economia, mas acima de tudo, o nosso grande problema chama-se pecado. E é isso que nós precisamos enfrentar. Pedro, ele começa focando a origem da nossa segurança. Se o mundo nos ataca, a nossa resposta não vem das nossas forças, não vem daquilo que eu estudo, daquilo que eu entendo, daquilo que eu voto. É claro que isso é importante, mas a nossa força vem da ressurreição de Jesus Cristo. É Ele que morreu por nós, é Ele que ressuscitou, é Ele que tem um domínio sobre todas as coisas. Pedro, ele fala sobre a esperança viva. Diferente das promessas humanas, a esperança que é viva é porque aquele que nos anuncia é aquele que venceu a morte, que vivo está e que ressuscitará. E eu fico pensando aqui, quantas vezes eu e você já acreditamos em promessas que foram descumpridas, não deu para fazer, foi mal, não deu, não tive tempo. Nós nos frustramos porque o homem, ele erra, mas as promessas de Deus sempre serão cumpridas. Não se permita entrar na crise achando que não há solução. A nossa esperança, quando a nossa esperança está alicerçada em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós sobrevivemos a crises, nós sobrevivemos aos dilemas, nós sobrevivemos às questões do mundo. E ele fala, ainda mais, ele vai falar que a nossa fé, olha que diz, para que uma vez confirmada, o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu não sei como é que você está nessa noite. Eu não sei qual a batalha que você tem vivido. Eu acredito que a maior batalha que eu e você vivemos é dentro de nós. Como foi falado hoje na EBD, maravilhosa, da irmã Denise. E está tudo bem. Jeitinho da Denise, né? E está tudo bem. Nós precisamos nos conhecer primeiramente. Precisamos saber quem nós somos de verdade. E é isso que Pedro está falando. E é através dessa metáfora que Pedro usa o ouro refinado. O fogo não serve para destruir o metal, mas para remover as impurezas. Talvez a dificuldade que você esteja vivendo seja para remover e trabalhar no seu coração aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Meus irmãos, em diversas vezes que eu quase morri e voltei, eu quero acreditar que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu fui provado pelo fogo e isso me dá condição de entender como as coisas desse mundo são efêmeras, e eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? É isso, meus irmãos, às vezes as dificuldades que você está passando, com certeza, se você coloca isso diante do Senhor, Ele está refinando, está trabalhando em você. Aproveitar que meu neto não está aqui, vou fazer uma confissão. Eu era muito ruim de matemática. Alguém aqui é ruim de matemática?
eu detestava matemática. Aí tinha um professor professor é tudo de bom. O professor virou a minha chave. Eu estava quase reprovado. Na minha época era A, B, C, D, E. Meu boletim era cheio de E. Só um milagre. Estava vivendo aquele filme, A Espera de um Milagre. E aí eu comecei a entender, o professor naquela época, escola pública, me chamou, e falou, qual é a tua dificuldade? É diante das crises que nós aprendemos. E ele teve um papo comigo muito gostoso. E diante daquela crise, eu me tornei o melhor aluno de matemática dali para frente. A ponto que fiz engenharia, fui professor de cálculo. A matemática para mim é a coisa mais simples que existe, porque aquela crise me transformou. A crise não é para te derrotar. Quando você entende o que está acontecendo, quando você apreende, tira de algo positivo diante daquela situação que você está vivendo, você é refinado. As dificuldades não vêm para nos consumir, mas para provar a nossa fé autêntica. Querido, se você está passando dificuldade, saiba que Deus não está satisfeito com a sua dificuldade, mas é como você reage diante da tua dificuldade. Você pode simplesmente achar que você não vale nada, mas a esperança que sobrevive à crise é aquela esperança que diante das dificuldades, nós sabemos que nós estamos sendo forjados por Cristo Jesus. Quando eu e você enfrentamos uma crise financeira, uma perseguição no trabalho, na escola, na faculdade, às vezes um luto, saiba que a nossa herança, ela é incorruptível e ela está guardada no céu. Olha que coisa bonita que Pedro fala, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que é reservada nos céus para vocês. Quem é mais antigo aqui da igreja lembra do meu mingau com caldinho. Para mim isso é emblemático, uma coisa que me marcou. Eu era muito novo, entrei na escola muito cedo, 5 anos, já estava no primeiro ano. E aí eu recebi, imagina, moleque no meio de Galalau. E eu recebia muito bullying. Eu acho que eu era um menino bom e ingênuo. Eu era muito ingênuo. E vivia naquele atrito. Minha mãe sempre me ensinou, meu filho, não reage. Se falarem mal da mamãe, se falarem mal de você, você é aquilo, a mamãe, o pessoal falava assim, tua mãe é uma... Aí eu ficava... Aí ele falava assim, meu filho, mamãe é? Não. Então para que tu vai discutir? Não vale a pena. E eu tomava peteleco na orelha, tomava soco, pegava meu short e levantava. E diante daquela tortura que eu vivia dentro da escola, eu lembrava, quando eu chegar em casa, a minha mãe vai me preparar mingau com caldinho. Eu era torturado, massacrado, mas a minha mente estava no mingau com caldinho. Como é que nós podemos trazer isso para os nossos dias? Nada pode abalar a nossa salvação. O seu mingau com caldinho está guardado no céu pelo Senhor. A crise não vai te destruir como não destruiu a igreja naquela época. Nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. É Ele, metaforicamente falando, talvez seja o seu mingau com caldinho que está te esperando depois das suas lutas, das suas batalhas, das suas agruras, das suas perseguições. É isso que Deus faz, essa esperança que sobrevive à crise. Na minha época era mingau com caldinho, mas diante das minhas crises, eu sei que eu tenho um Deus todo-poderoso, que me guarda, que cuida de mim, e que não deixa nada de ruim
passar acima daquilo que eu possa suportar. Você já viveu isso? Você já viveu essa situação que você fala, Senhor, o Senhor disse que eu não passaria por nada além daquilo que a gente possa suportar, mas antes daria o escape. Senhor, eu preciso do escape. E Deus dá. Ele é um Pai amoroso, que cuida de nós. Em momento, meus irmãos, de crise, você tem buscado refúgio, todos nós aqui. Será que em momentos de crise, você tem buscado refúgio em soluções passageiras? Ou na esperança viva, que é Jesus Cristo? Quando o calo aperta, quando o algodão doce acaba, quem você busca? É o nome de quem que você chama? Segunda coisa que eu aprendo, para vivermos em unidade com Deus e viver o melhor dele, precisamos ter uma mente pronta para o embate. A vida, ao contrário de algumas pessoas falam aí, pare de sofrer, não é verdade. Ser cristão é matar um leão todos os dias. Cristão de verdade, não cristão nominal. E olha só o que diz a palavra de Deus, lá nos versos 13 a 16. Por isso, preparando o seu entendimento. Vou ler com vocês ali. Portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, olha aí, jovens, que não vos amoldeie aos desejos que tinham nos tempos passados na vossa ignorância. Olha, igreja, mas sede vós também santo em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Querida igreja, nós precisamos estar com essa mente pronta. Essa palavra aqui, essa estratégia, em algumas versões está cingir o vosso entendimento. É que nós precisamos ter uma estratégia aqui. A nossa guerra começa aqui, é na mente. É aqui que começa tudo. É aqui que você tem que dominar. Por isso que há no princípio de liderança, a pior pessoa para você liderar, sabe quem é? É você mesmo. Porque a batalha começa aqui. Ontem vocês me deram aquele presente, eu fui lá para aquele spa maravilhoso, e eu estava confessando com alguém, eu acho que foi com a Rosana. Eu sou um cara totalmente esquisito. Porque tem aquele negócio lá, né, te tapa o teu olho, né, aí apaga as luzes, aí vem aquelas músicas. Gente, eu não relaxo com aquilo. O meu estado de alerta aumenta. Eu fico ouvindo tudo. E eu fico, quem que está chegando ali? O que é isso? Mexeu o quê? O que está fazendo? Né? E se entrar aqui um cara, o que eu faço? Gente, eu o tempo todo lutando com a minha mente. Mas depois eu falei, relaxa, rapaz. Mas é estranho, porque a nossa batalha, a nossa dificuldade começa onde? Aqui. É isso. Pedro diz que nos dá essa estratégia mental. A santidade não é o isolamento do mundo. Não é isso. Deus não quer que você se afaste, você viva num mosteiro. Não é nada disso. Mas ele fala que a nossa prontidão é para não sermos contaminados com o pensamento deste mundo. É isso que estava acontecendo naquela carta. Aquelas pessoas estavam sendo manipuladas, estavam sendo contaminadas, e Pedro, ele fala, através do Espírito Santo, que nós devemos cingir, temos que estar preparados
para cada coisa. Pedro usa essa expressão militar, preparar as vestes para uma ação, em tempos de confusão ideológica que estamos vivendo. O cristão precisa de uma mente sóbria e bem fundamentada. Não, diante de tantas vozes que temos ouvido de um lado e de outro, que voz te chama a atenção? É isso que Pedro fala. Ele usa essa expressão militar, que nós precisamos estar pronto. Chamado à santidade significa uma distinção. Você foi comprado pelo um alto preço. Você pertence a Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o fruto do Espírito. Precisamos viver, ser santo, é manter o caráter de Deus, mesmo numa sociedade que segue o fluxo dessa cultura. Como está a tua fé, João? Ontem foi campeão, né? Hã? Hoje? Foi hoje. João campeão de judô. Cingiu e foi. É muito trabalho mental, né? E na luta da vida? Como nós estamos? Como você está? Diante das dificuldades, diante dos embates. Ser santo é manter o caráter de Deus, mesmo que todo mundo esteja no contrafluxo. Ser crente é viver no contrafluxo. Vivemos uma era de distrações infinitas, onde os algoritmos nos manipulam e tentam moldar os nossos desejos. Cingir o entendimento hoje significa filtrar o consumo das redes sociais e manter um foco na verdade eterna, não nas polêmicas do momento. Tem gente que adora uma polêmica, já viu? Lá em Istambul tinha uma irmãzinha, ela virou para mim não, virou para a pessoa lá de Istambul, e falou assim: mestre, já reparou que todo mundo me procura para confusão? Eu falei assim, por que será que em toda confusão você está metida? Ela estava, me falaram, né? Lá em Istambul, ela estava ali metida em todas as confusões. É isso. Será que nós nos distraímos com algoritmos que tentam moldar os nossos desejos? E vai uma outra pergunta. Qual a área da sua vida estão sendo... Isso, a pergunta é séria. Qual a área da sua vida está sendo mais moldada pela cultura do mundo do que pela santidade de Deus? Qual a área da sua vida está sendo moldada por esse presente século do que pela santidade de Deus? Terceiro ponto, para vivermos em unidade com Deus, precisamos ser resgatados. E o nosso resgate teve um alto custo. A graça de Deus não é uma graça barata. A nossa salvação não foi algo que não teve um preço muito alto. Jesus naquela cruz, quando ele fala, está consumada, a dívida foi paga, teve um alto preço. Olha o que Pedro, ele fala dos versos 17 aos versos 21, diz assim: e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue
de Cristo. Mais um. E diz lá o verso de número 21. Diz assim: por meio dele, por intermédio dele, crestes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam com ele. Irmãos, diante da pressão da sociedade, a gente que é mais maduro, a gente consegue sobreviver, né? Mas eu fico imaginando essa garotada que ainda não tem experiência, ainda não tem calos nas mãos, ainda não tem cabelo branco. Eu acredito que para eles seja muito mais difícil. Nós vivemos numa sociedade muito estranha. Precisamos suportar a pressão externa e lembrar daquilo que nos resgatou. Eu tenho mais experiência. Eu olho para trás, eu vejo quem eu era e tenho vergonha disso. Quer me deixar chateado? Me chama de Moreira. Me chama de Moreira. Moreira era um homem mau. Moreira era um homem que vivia segundo o curso desse mundo. Moreira era um cara que altamente reativo. Moreira é um cara que não tinha alma. Mas eu fui resgatado pelo alto preço. Preço de sangue. Pedro nos lembra que não fomos comprados com coisas que o sistema valoriza, como ouro e prata, mas é pelo precioso sangue de Jesus. Quando eu lembro disso e eu erro, eu fico triste, porque eu estou naquele momento voltando, como diz a palavra de Deus, voltando ao vômito. Por isso que eu não gosto de ser chamado de Moreira. Moreira está morto, glória a Deus. Mas eu trago cicatrizes na alma, que eu luto todos os dias. Todos os dias eu tenho que matar o monstro que existe dentro de mim. Eu não seria digno de nada, mas eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Cristo me purificou de tal maneira que hoje eu sou uma nova criatura. E é isso que eu quero passar para essa igreja, é isso que eu quero passar para vocês, diante da pressão que essa sociedade, que quer que você seja um Moreira, diga não, eu sou de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos aqui apenas peregrinos, fomos comprados por esse preço, a nossa lealdade pertence a Deus, a outro reino. Saber que somos aqui residentes temporários tira o peso da ameaça do mundo. E é isso que eu falei lá do Miguel com o Caldinho, diante das dificuldades que a gente vive, diante das pressões que a gente vive, eu sei que isso aqui é transitório, mas dói, é dolorido, mas eu sei que a minha fé está firmada em Jesus. Eu sei que ao final dessa vida, eu me encontrarei com Ele. Não vale a pena, querida igreja, você se moldar aos valores desse mundo, porque a alegria pode ser momentânea, você pode estar vivendo a vibe desse mundo, mas as consequências são desastrosas, são tristes e trazem feridas dentro de você. Até hoje eu faço terapia, porque existem cicatrizes dentro de mim. Por isso, quando você for confrontado a se moldar a este mundo, viva a unidade em Cristo Jesus, saiba que você é templo do Espírito Santo, é Ele que habita em você. Muitas vezes nos sentimos inferiores, porque não temos o padrão, não sou alto, não sou baixo, pintamos o cabelo, para nos adaptarmos, para fazer parte da vibe,
Mas Pedro diz que fomos resgatados do nosso fútil procedimento. O mundo que nos persegue, muitas vezes, é um mundo vazio, que precisa desesperadamente daquilo que nós temos. Se você lembrasse diariamente, é isso que eu faço todos os dias, quando eu mato Moreira dentro de mim. Se você lembrasse diariamente do preço que Cristo pagou por você, você mudaria a sua reação às críticas, às suas exclusões que você sofre por causa da fé? Você entende o que Cristo fez por você? Pedro encerra esse capítulo fazendo um contraste. Tudo que vemos, as grandes potências que a gente vê pela televisão, as ideologias, essas forças, é como erva. Olha que Pedro fala no finalzinho. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. E diante das dificuldades que eu e você passamos, lembre-se disso. Toda a humanidade é como uma erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui somos peregrinos. O mundo é passageiro. Tudo passa. É que Salomão fala em Eclesiastes. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Diante de toda essa dificuldade, tudo isso não parou essa igreja. Essa igreja que viveu essa perseguição do Império Romano, que viveu a perseguição dos judeus, que viveu a perseguição interna, ela sobreviveu. E hoje estamos aqui, porque nós vivemos pela fé. Não vivemos por coisas desse mundo, mas o alicerce da nossa fé, ela é inabalável. Queria chamar o Ministério de Louvor nessa hora. Vamos adorar o Senhor. Que você possa meditar e refletir em algumas coisas. Em momentos de crise, você tem buscado refúgio em soluções passageiras ou na esperança viva, que é Jesus Cristo? Uma outra pergunta para nós pensarmos essa semana. Quais as áreas da sua vida estão sendo mais moldadas por esse mundo do que pela santidade de Deus? E a última pergunta. Se nós lembrássemos diariamente do preço que Cristo pagou, como isso mudaria diante das críticas, exclusões, cancelamento que eu e você vivemos todos os dias? Querida igreja, nada pode nos parar. Nada irá nos parar. Não é a política monetária, não é governo A, não é governo B, porque aqui nós somos peregrinos. E o nosso Senhor está nos esperando. Vamos ficar de pé nessa hora? Vamos cantar com força, expressando o nosso entendimento.